A garota que trabalha com Tani na biblioteca comenta que há vários tipos de pessoas em sua sala de aula e que ela se encaixa no grupo que segura o riso das graças de um desses grupos. O grupo percebe a garota rindo. Um dos garotos interage com ela, depois volta para seu grupo para conversar. Uma das garotas comenta que eles deixaram a Nishi desconfortada. Os garotos se desculpam e ela tenta dizer que não foi nada. Depois que eles voltam a conversar, Nishi pensa que não quer participar, que só quer ouvir, e se desculpa por rir. A amiga dela, Honda, chega e comenta que ela conseguiria falar normal se não ficasse tão tensa. Nishi explica que uma conversa envolve muitos passos difíceis para ela. Honda comenta que nesse caso foi apenas um entusiasmo do que uma conversa. Nishi diz que entende, mas ainda assim fica tensa com homens. Honda fala que homens e mulheres sangram da mesma cor quando esfaqueados. Nishi se lembra de algo e comenta sobre o garoto que tem pensado ultimamente. Ela fala que é o Tani da sala ao lado, mas Honda não o reconhece. Então se lembra que é o garoto da biblioteca. Nishi conta sobre a visita de uma estudante inesperada, que ela e Tani se conhecem e têm uma relação com uma estranha dinâmica, e achou que ela e Tani eram parecidos, mas ele é idolatrado por delinquentes e fala com eles sem temê-los, e que ela mal consegue segurar o riso dos comentários dele. Honda fala que se ela não para de pensar nele, talvez seja porque ele está com inveja, que talvez ele esteja em uma posição próxima da qual ela quer estar, deixando a amiga levemente confusa. Durante a aula, Nishi entende que sempre quis ser incluída nessa atmosfera barulhenta e se lembra que um dos delinquentes notou que ela riu. Ele não parava de encará-la e isso a deixou com medo. Honda se vira para convidar a amiga para almoçar, mas fica preocupada. Enquanto comem, Nishi declara que não irá mirar alto e ficará onde está. Yamada entra na sala chamando pela Honda. Ele cumprimenta Nishi, que o cumprimenta de volta com medo. Yamada e Honda começam a conversar e Nishi fica surpresa que ela o conhece. Yamada tenta puxar assunto com ela, perguntando sobre os adesivos de pontos. Comenta de sua experiência em tentar juntá-los e qual era a recompensa. Nishi tenta esconder seu rosto depois que eles percebem que ela segurou o riso. Suzuki entra na sala gritando para Yamada que uma libélula entrou na sala. Nishi percebe que é a garota da biblioteca. Suzuki dá um kit para capturar insetos para Yamada. Depois comenta que a garota com quem ele estava conversando era bonita. Ele concorda, fazendo Suzuki comentar que garotos honestos são populares e vão capturar a libélula. Honda fica surpreso que o delinquente era o Yamada, pois estavam na mesma sala no ano anterior. O Yeti começa a falar uma autoanálise do Yamada, que ele sempre teve uma certa característica, se sentir incrivelmente atraído pela risada de alguém inesperado. Quanto mais diferente o caráter da pessoa, mais feliz ele fica quando percebe que seus corações têm algo em comum e começa a pensar muito nessa pessoa. Mas ele mesmo não está ciente disso, e isso aconteceu 3 vezes com a Nishi, fazendo-o pensar nela como fofa. Nishi percebe que Yamada tem vindo mais vezes na sala dela, e como sua amiga tem se divertido. Yamada a inclui na conversa perguntando que tipo de música ela gosta. Ela responde que não conhece muito de música e só ouviu músicas velhas, então começa a pedir desculpas mentalmente por não manter a conversa. Honda pensa que sua amiga consegue fazer isso, pois Yamada é um livro aberto, perfeito para ela praticar, e que está muito na cara que ele está atrás dela, por causa de como puxou conversa com ela, que é tão fácil de notar que é hilário e tenta não sorrir. Yamada dá adesivos de pontos para Nishi. Honda pensa para ele parar de dar esses adesivos, mesmo que essa seja a única informação que ele tem, pois parece seu avô que sempre dá a mesma coisa se você disser que gosta de algo, e que Nishi provavelmente está tendo um conflito interno sobre aceitar ou não os adesivos. Depois que Yamada vai embora, Nishi comenta que se diverte ouvindo eles conversando, e Honda pensa que vai demorar muito para eles se tornarem amigos. O diretor dá um discurso antes dos alunos entrarem nas férias de verão. Depois do discurso, Suzuki e seu grupo reclamam em como o discurso foi longo e repetitivo. Azuma pergunta se Suzuki irá sair com eles mesmo com o namorado, recebendo um é claro que sim. Yamada pergunta como pedir o contato de alguém, recebendo reações diferentes dos amigos. Suzuki conta o que faria. Azuma pergunta para o Tani se foi isso que aconteceu, que tenta ignorá-la. Taira dubla o Tani e fica irritado. Azuma sugere usar algo como pretexto. Taira pergunta se não é assustador pedirem seu contato mesmo não sendo próximos, deixando as garotas irritadas. Então ele tenta se explicar. Yamada responde que não está exatamente apaixonado, deixando os amigos confusos ou decepcionados. Após pensar um pouco, ele conclui que pode acabar se apaixonando. As garotas começam a comemorar e Taira sofre danos mentais. Honda fala das férias de verão.
Então nota Yamada vindo visitá-los novamente e torce por ele. Yamada fala para Nishi que quer ficar próximo dela e pede para serem amigos. Nishi fica completamente surpresa e percebe que sem olhar nos olhos dele, ficará menos nervosa. Eles trocam contato enquanto Honda se segura para não sorrir. Taira e Suzuki refletem sobre o que é amor. Já Saito e Azuma perguntam para o Tani quando o amor dele começou. Suzuki olha as fotos em seu celular e fica preocupada que tenha se divertido demais. Então liga para o Tani, convidando-o para fazer a lição das férias. Ele aceita e pergunta por que ela está sussurrando. Ela responde que seu irmão está no quarto ao lado e não quer que ele a escute. Então combina de se encontrarem na biblioteca. Sua alma sai de seu corpo de felicidade quando Tani deseja boa noite para ela. A mãe do Tani o vê se preparando para sair e pergunta se ele tem cursinho. Ele pensa na Suzuki e diz que vai para a biblioteca. Ela fala para ele levar a chave, pois ninguém estará em casa. Ele caminha se perguntando por que não disse a verdade. Então se encontra com Suzuki na frente da biblioteca e descobrem que ela estava lotada. Suzuki começa a procurar uma alternativa e Tani sugere de irem na casa dele, a deixando surpresa. Tani pensa nas conveniências, enquanto Suzuki pensa que irá conhecer os pais dele. Então fica nervosa ao ouvir que não haverá ninguém na casa. Eles estudam na sala de estar. Apesar de não ser como ela imaginou, ambos se sentem confortáveis. A barriga da Suzuki ronca e Tani tenta segurar o riso. Enquanto comem, Suzuki pergunta se ele é do tipo que fala que está namorando para a família. Ele responde que não fala muito sobre si mesmo e pergunta o motivo. Ela responde que está preocupada por estar ali. Tani responde que ele a convidou, então não precisa se preocupar, e se ela quiser, ele contará tudo. Suzuki comenta que está tudo bem, que cada família tem seu senso de distância, então eles só precisam ir no tempo deles. Quando voltam a estudar, Tani percebe que esqueceu um livro em seu quarto, fazendo a garota olhá-lo com olhos pidões. Ele mostra o seu quarto para ela. Ela comenta sobre algumas coisas e depois pergunta do álbum de formatura. Então fica excitada ao ver que os óculos eram diferentes no fundamental e comenta que gostaria de vê-lo usando um blazer. Ela para de falar no meio da frase e se aproxima dele. Então fala gato, apontando para o tempurá. Ela morre de amores enquanto Tani se sente derrotado. Suzuki se apresenta formalmente para o tempurá e explica que precisa se apresentar para a família dele. Depois volta a morrer de amores. Suzuki vai embora pulando de pedra em pedra no caminho. Ela perde o equilíbrio e Tani a segura. A avó dele os vê e sorri provocativamente. Suzuki começa a se apresentar desesperadamente e para antes de dizer qual seu relacionamento com o Tani. Ele fala que ela é sua namorada. A avó se aproxima perguntando se ela gosta de legumes. Suzuki responde que gosta de tudo e que é comida, e ela pede para esperar. Ela entrega um pouco dos legumes que cultivou no jardim e Suzuki a agradece. Em sua casa, Suzuki mostra para sua mãe os legumes que ganhou e explica tudo. A mãe fala que não contará para o pai ou para o irmão e pede para trazê-lo um dia. A avó do Tani estava de bom humor e esse foi o episódio 5.